Então, olha, Sérgio, grata por ter aceitado a segunda vez que a gente faz, né, uma live juntos. A primeira foi lá na Educaetos, a gente falando sobre a BNCC, que inclusive foi uma conversa muito legal, né? Hum, De vez em quando as Nossa, pessoas é verdade. comentam sobre isso. Foi muito importante, assim, muitos professores depois me falaram, assim, ainda me falam, porque está disponível, né? De como eles ampliaram a visão deles sobre a BNCC e tal, então foi muito legal. Então, grata por, né, por estar aqui agora nessa página nova, fico muito feliz com a sua presença. Talvez haja aqui pessoas que não te Eu que conheçam, não sei se agradeço isso você, Janaína. tá bom, querido. E assim, eu não sei se há aqui pessoas que não te conhecem, mas acho que vale a pena você se apresentar rapidinho, né? Pode ser? Claro, meu nome é Sérgio Morcelli, eu sou professor de matemática há 10 anos, um pouco mais. E eu venho me dedicando de 2 anos para cá a produzir materiais didáticos. Então, eu estou um pouco afastado da sala de aula e isso é uma coisa que me chateia muito. Você dá aulas hoje ainda, Janaína? Eu também estou um pouco Você tem afastada. turmas? Não, eu também, É. desde julho do ano passado eu parei, mas eu também já estou me organizando para retornar, porque eu sinto muita falta. Pois é, a gente quando está dando aula, a gente reclama, né? Os alunos não sei o quê, a É, bagunça, e quando a gente sai, aí faz falta. exatamente, é isso aí. E aí, então, aí eu parei um pouco antes da pandemia, sabe? A pandemia nem tinha começado ainda e eu já tinha parado, eu estava só produzindo material didático. E aí, enfim, veio pandemia e tudo mudou, né? E eu segui afastado. Então hoje eu ainda estou didático e eu tô Uhum. atualmente tenho uma coleção de livros pré-escolares e eu estou produzindo agora os materiais do ciclo fundamental. Inclusive eu estava fazendo um, aí eu dei um pause para conversar com você. Legal. E eu uso com meus filhos, né? E Mas é sempre isso, recomendo. uhum. E quem não conhece, né, pode ir lá na minha página e conhecer. Com certeza, e vale muito a pena, gente. Eu super recomendo. Legal, Sérgio. Então, assim, o tema do nosso evento, né, é ensino com encanto, e você tem essa experiência tanto na sua casa como pai, tanto, e também na escola você teve, né? E eu sei que você procura trazer esse encantamento também nos materiais didáticos. Então, acho que em todas as instâncias que você trabalha, você procura trazer isso, né? Isso é muito importante. Mas eu quero começar com uma pergunta bem básica. É, Não sei nem se ela faz muito sentido, mas espero que sim, né? Mas por que aprender matemática, Sérgio? Essa pergunta é ótima, Janaína, porque, primeiro, a gente passa hoje por um período de crise educacional. Os pais, eles percebem que o ensino é muito profuso, então, assim, muitas são as disciplinas, muitas são as exigências curriculares, e parece que os alunos, eles aprendem muita coisa inútil, né? Parece que o ensino é muito afastado da realidade. Você pega lá o ensino médio, tem uma série de disciplinas, e aí o aluno é obrigado a estudá-las todas, e de repente ele vai fazer, sei lá, engenharia, e ele não vai precisar de muita coisa do que ele estudou, ou ele vai fazer uma faculdade de letras, por exemplo, e aí ele foi obrigado no ensino médio a estudar trigonometria, logaritmos e números complexos. Então, é importante os pais se convencerem do porquê devem estudar as disciplinas, né? Quer dizer, é bom a gente passar as disciplinas à luz dessa crítica, é a matemática. Isso deve acontecer com a matemática. E quando a gente pensa, né, do porquê estudar matemática, primeiro, as primeiras razões são aquelas óbvias, né? Se você perguntar para a pessoa na esquina, né, por que se ensina matemática nas escolas, ou sei lá, com qual finalidade deveria ser do ensino, todo mundo sabe que, por exemplo, a matemática ela está muito presente hoje nas nossas vidas. Os números eles estão em todas as partes. Você abre o jornal, tem dados ali para você interpretar. Você é o tempo todo atacado por estatísticas. As estatísticas elas invadiram todas as áreas profissionais. Hoje em dia a estatística ela é muito forte na medicina, ela é muito forte na biologia, ela é muito forte em tudo. A estatística ela é muito forte no jornalismo. Então, todo mundo tem uma certa. É preciso da matemática, porque a matemática, ela, de alguma forma, é útil, ela é aplicável. Isso é óbvio. Agora, existem razões mais profundas. Eu sempre gosto de pensar nelas, porque quando a gente forma um aluno, quando a gente forma uma criança,
para além daquela parte prática da disciplina, o estudo de uma disciplina, o estudo de um conteúdo, ele também estrutura a alma do aluno. Alguma coisa na alma do aluno, aquele conteúdo que você está, vai penetrar. Então, existe uma penetração maior do conteúdo, que nem sempre é visível ou perceptível, às vezes até pode passar despercebido. Então, por exemplo, a ordem da matemática, a beleza da matemática, a verdade da matemática, é isso que vai impactar o aluno na sua estrutura interior, por assim dizer. E é para essa finalidade que eu me volto sempre, quando eu penso do porquê estudar. Então, a gente ainda tem os benefícios de raciocínio. Raciocínio, todo mundo sabe. A matemática te ensina a pensar melhor, te ensina a enxergar padrões lógicos, te ensina a estabelecer conexões seguras de causa e consequência, ou efeito e causa. Também, a matemática ajuda você a argumentar melhor, a tomar decisão melhor. Agora, eu ainda assim gosto de olhar para essas motivações mais profundas, né? Então, o que eu gosto de ressaltar sempre da importância de estudar matemática é que, primeiro, veja, vivemos hoje um tempo de pós-verdade, de subjetivismo, de relativismo. E a matemática ela é muito objetiva e não depende da vontade do aluno. O aluno tem que se adaptar àquilo. Ele tem que acolher aquela verdade. Quer dizer, se você acha que 2 mais 2 é errado, então, em tempos de subjetivismo, né, em tempos de relativismo, nós vivemos tempos muito cínicos hoje. A gente precisa formar os nossos alunos para que eles tenham para que eles possam apreender a realidade tal como ela é. E nesse contexto, a matemática ela é o último bastião da objetividade. Então, na matemática, 4 mais 4 permanece sendo 8. Você não pode modificar. 4 mais 4, muito menos 2 mais 2, mais básicos da matemática. E quanto mais você estuda, mais você se aprofunda nesses fatos. Quer dizer, essas verdades matemáticas, elas são sempre descobertas pelo homem, inventadas em um dado momento. Então, a matemática ela é um antídoto hoje a essa sociedade de pós-verdade. Se você é preocupado, né? Se você está preocupado com esses tempos de pós-verdade, de violência linguística, degeneração moral, etc., a matemática ela é muito para esses tempos. E o ensino deve ser preservado tal qual é. Tanto que hoje em dia se fala muito em modificar a forma como se ensina a matemática. E justamente o que eles querem é retirar da matemática essa objetividade que só ela tem. Também, olha, assim, você veja como é profundo, né? É um debate que poderia ficar na superfície, né? A gente poderia ficar falando sobre a utilidade, a aplicabilidade. Mas não. Para além da aplicabilidade e da utilidade, você tem a penetração na alma do aluno da ordem, da beleza, da verdade que existe na matemática. Você também tem o combate ao relativismo. E você também tem o fato de que a matemática ela é um drama humano, acima de tudo. Então, estudar tem ensino que é ser humano. São Bento escreveu sobre isso. São Bento escreveu que o que diferencia os animais é o conhecimento matemático. Não sabia. É muito curioso. Que legal. Nossa, você falou muita coisa importante, Sérgio, muita coisa importante. Pensando sobre essa questão, né, dos fins, né? Por que estudar matemática? Né? A gente consegue trazer fins mais terrenos, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, o mundo ele exige, né? Os dados, como eles são apresentados, para a gente entendê-los, né? Para a gente ter acesso, né, às informações de forma mais segura, né? Ou mais apropriada, a um nível mais elevado, que é essa formação mesmo, né? Espiritual, que é muito importante, né? Agora, eu acho que grande parte dos professores nunca foram ensinados a pensar assim, né? A pensar que existe um fim terreno e um fim mais elevado, né? E isso é fundamental para que ele possa ensinar realmente a matemática? É fundamental que ele pense nisso? É obrigatório, é obrigatório, assim. Quando a gente vai ensinar matemática para as crianças, a gente tem que ter sempre em vista de que, através desse estudo, a criança vai perceber que existe ordem no mundo, que existe verdade, que existe objetividade. E que, de alguma forma, ela tem que
caber naquilo, ela tem que aprender a ler a realidade, né? Quando você pega os movimentos revolucionários, eles são todos o quê? Gente que inverte essa ordem, né? Que acha que consegue modificar a realidade. Então, veja, o professor, infelizmente, ele não recebe mais essa formação porque é algo extinto. Mas isso deveria ser obrigatório dos professores, deveriam ter essa consciência, né? De que a matemática, ela possui essa objetividade, que essa objetividade, ela é apreendida pelo aluno quando ele aprende, quando ele estuda essa disciplina, e que isso é um ganho muito maior utilitário. E hoje em dia só se fala no ganho prático, só se fala no ganho utilitário. Então, a gente hoje realmente a gente trocou o que é importante pelo que é efêmero, né? Então, em matemática, assim, existe basicamente uns termos técnicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de estudo da matemática, a gente pode falar em progressão e proporção. A proporção é fixa, a progressão não. A progressão é aquilo que muda conforme o tempo muda. E hoje em dia, o estudo da matemática é só o estudo da progressão. Mas assim, isso é só para a gente ver como a gente poderia aprofundar o debate, sabe? Mas eu acho que passando à luz dessa crítica, né, os pais estão preocupados com o ensino dos seus filhos, né? Quer dizer, puxa, são muitas as disciplinas, são muitas as exigências curriculares. O que é importante, o que não é, né? Como eu ajo como um pai? Quanto que eu cobro? E eu acho que a matemática, ela tem que ganhar um papel de destaque no ensino. Ela é importante, tanto para garantir que o aluno desenvolva, aprenda, e também que você resguarde a moral dele de uma forma mais profunda, por assim dizer. Uhum. Muito bom. E assim, o que eu imagino que eu consigo ver, né? E eu digo isso também por ser professora, né? O professor, ele perde muito com isso, né? Ele perde a visão do ser humano que ele está formando, né? Que é um ser humano integral, vamos dizer assim, mas não o integral que está lá escrito na BNCC, né? Mas é que a gente está ali formando muito mais do que cognitivamente ou intelectualmente, a gente está formando também moralmente, né? Existem muitos níveis de formação desse ser humano, né? O professor perde essa visão, então ele começa a olhar para aquele ser humano ali como alguém que ele quase como injetando, né, gramas de um soro, assim, né, um médico injetando gramas de um soro, né. Assim, eu estou despejando um monte de coisa nesse aluno, né? Eu não estou efetivamente formando, né. Então o professor ele passa a não entender exatamente quem está ali diante dele, qual que é a função dele, e ele também, não vendo a ciência nesse nível amplo que a ciência tem, que é esse nível anímico, esse nível espiritual, como você falou, né? Eu anotei aqui, né, na matemática, a ordem, a beleza, a verdade, a objetividade, né? A verdade ligada à objetividade, né? Eu acredito que ele também perde o próprio encantamento e a motivação para ensinar aquilo, né? Porque se ele está ensinando para um fim apenas extrínseco, né? Apenas utilitário, como você falou, realmente, né? Que ganas ele vai ter, que força ele vai ter, né? Para atravessar todas as barreiras, todas as dificuldades inerentes ao ensino, né? Inerentes à prática do professor, né? Faz uns dias eu ouvi um professor dizendo que o professor, quando ele para de desejar ter esforço em sala de aula, ele perde o espírito do docente, de ser um docente, né? Quando ele quer encontrar alguém, né? Ou uma turma em que ele não tem ali nenhum tipo de desafio ou de dificuldade, né? Para ensinar, ele perde o espírito de ser docente. E eu acho que a gente fica também vivendo essa ânsia por não ter esforço, porque a gente não tem motivação nem para ensinar aquilo que a gente ensina, né? Então existe assim uma carência muito grande, né? E eu ouço muito de professores, Sérgio, o seguinte, que os professores, eles têm muito medo do aluno perguntar alguma coisa que eles não sabem responder. Então, os próprios professores não dominam as ciências que eles ensinam, né? Eu acredito que a matemática, para muitos professores, principalmente os pedagogos, seja uma ciência considerada assim difícil realmente, né? Inacessível, né? Sempre foi assim, a matemática sempre foi Sim. uma ciência considerada inacessível, difícil. Não, com certeza não. Na verdade, é interessante isso que você disse agora, porque, veja, o engessamento dos currículos, ele leva os professores a terem medo daquilo que vem de fora, né? Então, por exemplo, os alunos eles aprendem um método para resolver um problema de adição ou de multiplicação, e aí eles são impelidos a só utilizar aquele método. Então, veja, isso não deveria acontecer de forma alguma. Eu acredito que
para promover o encantamento do ensino, eu tenho uma teoria sobre isso, sabe, Janaína? Eu acredito que para você promover o encantamento do ensino, eu acho que a gente deveria, principalmente em matemática, a gente deveria retardar um pouco o ensino de procedimentos. A gente deveria focar mais em raciocínio matemático e menos em procedimentos. É claro que existe o tempo dos procedimentos, mas hoje em dia, devido à busca de eficiência no ensino, os procedimentos eles foram adiantados. E aí, como os procedimentos eles foram muito adiantados, e os professores eles são sempre formados, eles recebem a formação nos novos moldes. Então, conforme muda o currículo, muda a formação dos professores. E os professores eles estão sempre tendo que se atualizar de alguma forma. Então, quando você vai ler, por exemplo, a história prática da educação, você vê que os professores eles estão sempre lidando com atualizações e mudanças na forma de ensino. Então, eles estão lá ministrando a aula de um jeito e, de repente, chega uma modificação imposta por uma lei, enfim, e eles têm que se adaptar àquilo. E nesse processo, tá, com o passar dos anos, os procedimentos eles foram cada vez sendo mais antecipados. Então, hoje, em busca de uma certa eficiência do ensino, a pergunta que rege a educação é quão cedo a gente pode ensinar as coisas. Então, quão cedo eu posso fazer os alunos dominarem essas listas aqui, quão cedo eu posso fazer os alunos adquirirem essas noções, ou quão cedo eu posso fazer os alunos atingirem a fluência nesse procedimento. E o que acontece? Nessa corrida da eficiência, você poda o espaço para a criatividade. Nos anos iniciais, tá? Ensino fundamental 1, ensino de crianças até 10, 12 anos, a minha tese é de que as crianças elas deveriam ter contato com o máximo de métodos possível. Isso não quer dizer que deve dominar todos os métodos, mas que por ter contato com diferentes métodos, elas têm a possibilidade de não ver o ensino como uma coisa mecânica, procedimental e estática, mas como algo que a convida para o exercício do raciocínio e atividade. Então, no momento em que a criança aprende, por exemplo, a resolver uma divisão com o algoritmo da chave, aquele algoritmo que as pessoas mais têm medo, que as pessoas não entendem a lógica, e elas aprendem que é assim que se resolve, e que se você não resolve assim, a tua prova não vai ser dada, o teu dever de casa não vai ser considerado, você está sacrificando o raciocínio matemático. Quando você pega um currículo, o objetivo do currículo é desenvolver o raciocínio. Só que, ao mesmo tempo, existe um método sendo imposto para você resolver as operações básicas. Então, você descolou as coisas, né? Porque, assim, se a gente quer desenvolver o raciocínio, a gente deve prezar pelo raciocínio, pela criatividade, pela imaginação, pela solução criativa. Então, os alunos devem ter... Se seu filho é pequeno, tem até 10 anos, 12 anos, permita que ele tenha contato com vários métodos distintos. Pega lá, multiplicação. Existem 10, 20 formas de você resolver um problema de multiplicação. Deixa ele conhecê-los. Permita que ele conheça. E se ele aparecer com uma solução inusitada para o problema, incentive ele e mais. Peça para ele explicar. Tá? Os professores, os pais, não precisam ter medo de o aluno aparecer com uma solução inusitada. É muito simples você resolver o caso. Basta você, tá? Por mais que você não entenda, sei lá, digamos que é uma coisa complexa, sofisticada, e você se julgue incapaz, né? Digamos que você é uma mãe e você não tem boas recordações de matemática e de repente o seu filho aparece com uma solução dada para um problema da escola. Peça para ele te explicar, sente-se, dê uma lousa para ele, dê um quadro branco, dê uma folha de papel e peça para ele te explicar. Você vai estar desenvolvendo ele duplamente. Porque, para além do desenvolvimento do raciocínio, você vai estar desenvolvendo nele a capacidade de argumentar, de sustentar uma tese, de explicar, de se justificar. Então, para ele te explicar o pensamento, o raciocínio que ele teve, ele vai desenvolver toda uma desenvolvimento de argumentação. E isso está extinto nos currículos também. Então, quando você reduz o ensino a um método, preciso, por exemplo, o algoritmo vai resolver divisão, é o algoritmo da chave. E você faz isso muito precocemente e você priva a criança de criar, você priva ela de experimentar, você priva ela de inventar e de ter que justificar
a solução que ela encontrou, você destruiu o ensino. Não existe mais ensino de matemática. Existe outra coisa. Tem outra coisa que recebe o mesmo nome. A gente ainda chama de aula. A gente ainda chama de estudo da matemática. Mas não é mais. Já deixou de ser. O que a gente deveria fazer é o seguinte. Anos iniciais, crianças pequenas, permita que eles se aventurem, que o ensino seja uma aventura mesmo, tá? Ao mesmo tempo em que você planeja o ensino. Não pode ser ele livre também, né? Não, ele que descubra tudo e seja feliz, né? Claro, ele está caminhando. Por exemplo, o quarto ano é o ano da divisão. Ele vai aprender uma chave, mas deixa ele criar, deixa ele ser inventivo, deixa a imaginação oferecer, aparecer com respostas. E aí, o que acontece? No sexto ano, tá? Pulamos de fase. No sexto ano, essas mesmas crianças que tiveram tempo para ser criativas, tiveram tempo para argumentar, justificar métodos, explorar possibilidades, pega essas crianças e você treina elas até a fluência no procedimento. Aí você vai ter gênios da matemática, não tenha dúvida. Por quê? Porque ele vai ter tido com alguns métodos distintos e ele vai saber justificar por que ele usa aquilo. Agora, a partir do momento em que o ensino ele se reduz a uma replicação de procedimentos, o que a gente tem o ensino de hoje, né? Então, o ensino de hoje ele é basicamente isso, né? A gente tem hoje, né? Se você pergunta para qualquer pessoa recordações que ela tem da escola, ela geralmente vai dizer que o ensino escolar ele foi uma sequência de replicação de procedimentos. Então, por exemplo, no segundo ano, as crianças elas têm contato com a subtração por empréstimo. É o primeiro procedimento. No terceiro ano vem a multiplicação vertical composta. No quarto ano vem o algoritmo da divisão. No quinto ano vem os métodos de multiplicação e divisão de frações. No sexto ano vem adição e soma de frações. E assim, o que acontece? O ensino hoje de matemática, ele não é mais o ensino de uma disciplina que visa tornar o seu aluno criativo, que visa aprimorar o seu raciocínio. Não. O ensino, ele é uma sequência de procedimentos. Então você precisa ensinar esse procedimento, e depois esse procedimento, e depois esse. E aí você ensina o procedimento. O aluno faz, aplica na prova, chega na resposta e você carimba que ele é bom em matemática, que ele aprendeu. Esse é um bom aluno, entendeu? Então, assim, os professores, tá, eles estão reféns, assim, desse sistema. Por quê? Porque falta a eles também o conhecimento básico. Então, se eles tiverem essa formação, esse domínio básico da disciplina, em que, puxa, eu posso permitir que meu aluno seja criativo, que ele seja inventivo, eu posso dar um tempo para ele trabalhar, e com isso, a partir da solução dele, eu exploro a capacidade de argumentar, de se justificar. Então, quando os professores eles têm consciência disso, aí nesse momento eles podem aplicar isso. Mas até lá falta muito esse tipo de informação. Por quê? Porque o sistema é pesado mesmo, sabe? Existem as exigências. A gente sabe como que é, né? Nós somos cobrados, existe coordenação pedagógica, existe relatório a ser preenchido. Então, assim, só que ao mesmo tempo, não é o que você vai fazer. Você precisa dar aula. Tem que dar um jeito. Com certeza. E assim, pensar isso que a gente está falando aqui, né? É claro que ninguém vai sair fazendo as coisas sem alinhar, né, com a direção, todo mundo precisa do emprego, né? Mas assim, a gente está falando daquilo que a gente considera ideal, no caso você falando daquilo que você considera o ideal, para mudar a própria realidade da sala de aula do aluno, do professor, né? Porque ele está com alunos desengajados, alunos desmotivados, alunos que não querem nada com nada, e agora nesse momento da pandemia ainda mais, os alunos nem ligaram os vídeos, ligam, né? Então, existe uma questão aí muito profunda de o aluno, ele não... O que é uma coisa muito estranha, a gente que convive com crianças e vê o quanto as crianças querem entender as coisas, né? E aí, de repente, a gente tem ali no ensino fundamental 1, já as crianças já não querem participar da aula. A gente tem, é claro que aula remota, a gente abre e fecha parênteses, né? Mas, assim, independente disso, no ensino presencial, as crianças têm desejo pelo saber, né? Então, a gente precisa encontrar um outro caminho. Esse caminho, ele não está funcionando, né? E eu achei muito interessante que você falou na matemática, né? Primeiramente, assim, o raciocínio.
E depois o procedimento, vamos dizer assim, né? E é uma coisa que eu falo muito na geografia, né? Que a coisa mais importante na geografia, antes de qualquer coisa, de você encher de conceitos, né? É a observação do mundo, né? Assim, como a gente pode, né, ensinar geografia e não observar o mundo real, né? Como, assim, a criança, o jovem, ele não ter esse interesse de olhar para o céu, de olhar para uma paisagem e de tentar interpretá-la, de se encantar com ela. É aí que começa a geografia, né? E isso é muito importante. Então, na matemática, em cada ciência existe, eu acho, né, um início, né, mais apropriado. Isso ficou muito claro para mim na sua fala, né? E quando você falou dos métodos, eu não sei se eu estou certa, né? Mas me parece que quando o aluno vai estudando diversos métodos, ele capta a ideia central que une todos os métodos, né? Que faz todos eles funcionarem. E talvez Isso. essa seja a aprendizagem essencial, né? Isso. E outra coisa, ele se desprende também, ele nomia, né? Por quê? Porque quando você olha para um procedimento, né? Uma operação de adição, por exemplo, e você pensa que para você resolver, você precisa colocar um número em cima do outro, botar uma chave, fazer uma barra horizontal, você está limitado. Quer dizer, você não tem uma verdadeira autonomia, você não tem influência, né? É como, por exemplo, é como um músico, né? Vamos, com a música fica mais fácil de fazer o paralelo. Uhum. Quando um músico se senta diante de um piano, ele, né, que tem influência musical, que conhece as notas, a posição das notas no teclado, ele está livre para tocar o teclado conforme ele desejar. Agora, aquela pessoa que não é um músico, mas que só aprendeu a tocar uma música de uma forma mecânica, né? Então assim, ela posiciona os dedos nas notas que ela sabe que ela vai ter que tocar, ela não sabe ler partitura, mas ela sabe que se ela seguir uma sequência de movimentos com os dedos, vai sair uma música, né? Uhum. E ela só sabe tocar aquela música, tá? E ela fica repetindo aquela música. Então, o ensino na escola hoje é isso, né? Uhum. A gente quer que as crianças toquem música, só que a gente coloca elas no piano e ensina uma sequência de tecla. Então, a gente coloca uma cor na tecla, né? A gente coloca uma cor azul, preta, vermelha, né? E a criança fica lá, seguindo a sequência das cores das teclas, e ela aprende a replicar mecanicamente uma ou duas músicas, mas ela não tem noção de teoria musical, não sabe apreciar a música, não sabe ser criativa, não conhece, não sabe ler partitura. Então, o ensino deveria ser esse ensino que leva o aluno a dominar a teoria musical e a se sentar diante de um piano e compor, aprender, né? Ouvir uma música e de ouvido tirar ela. Agora, o que acontece é justamente o contrário. Hoje em dia a gente coloca as crianças no banco e ensina elas a replicar uma sequência mecânica de teclas. E daí na prova, quando chega o dia da prova, a gente vê se eles conseguem replicar aquela música que foi praticada durante todo o semestre, né? Uhum. Então a criança vai lá, senta no teclado e replica de forma mais ou menos imperfeita, nota 7, nota 6. Passou. Esse daí aprendeu música. Exato. Uhum. E assim, e justamente o criar, né? Acho que nessa analogia seria justamente a habilidade de fazer um improviso ou de compor uma música própria, né? E é muito interessante que você falando isso sobre a criatividade, Sérgio, e isso está na boca, vamos dizer, do povo hoje aí, né? Da educação. Criatividade, você falou sobre argumentação, saber se comunicar, são as competências socioemocionais, como se fala, né? E acredito que você Sim. também traz isso porque isso, vamos dizer assim, sempre foi considerado, não sei se estou certo, você me corrige, a forma ideal de se ensinar matemática, vamos dizer assim, no período clássico. Quero saber se a criatividade, a argumentação, esse raciocínio, isso era uma coisa praticada antes e que foi perdida, e que hoje eles estão falando disso, mas não estão buscando da forma correta, ou se isso não era aplicado antes na matemática. Janaína, hoje o que acontece é o seguinte: hoje nós sacrificamos a qualidade do ensino e nós nos voltamos à quantidade. Então, assim, os alunos hoje eles são massacrados pelos currículos. Os professores são massacrados pelas exigências. É um massacre total. As escolas são massacradas pelo MEC, pelas exigências de documentação. O MEC é massacrado pelas exigências internacionais. Então, assim, é um ciclo de massa educação hoje. E aí o que acontece? Os professores eles têm muita disciplina a dar, tem muito conteúdo a dar. Se você observa, por exemplo, a quantidade de conteúdo hoje em cada ano escolar,
ela é uma quantidade enorme, ela é uma quantidade tal que o professor não tem tempo de desenvolver o raciocínio dos alunos para cada um daqueles conteúdos. Então, assim, a forma como se ensina hoje, ela não tem parente, não tem semelhança com algum outro período histórico clássico, por assim dizer. Porque nunca foi assim. Quer dizer, hoje em dia, claro, né? Vamos ser justos, hoje em dia existe muita mais matemática, muito mais conteúdo dentro da matemática, muitas mais áreas dentro da matemática do que existia 2 séculos atrás. E aí o que acontece? Como aumentaram as áreas de estudo dentro da matemática, essas áreas foram pouco a pouco entrando nos currículos. Então, assim, ó, só para as pessoas entenderem, né, mais ou menos, né? Probabilidade estatística, até os anos 60, era um conteúdo reservado ao ensino superior. Então você vai estudar matemática, vai estudar medicina, você vai ter contato, vai aprender probabilidade estatística. Nos anos 60, probabilidade estatística se torna uma disciplina obrigatória do ensino médio. E a partir da BNCC, probabilidade estatística se torna uma disciplina obrigatória desde o primeiro ano do ciclo fundamental. Então, as disciplinas estão sendo antecipadas. Matrizes é um conteúdo que não existia até os anos 60 também. Matrizes entrou nos currículos a partir dos anos 60. Então, veja, o ensino, até um tempo atrás, o ensino que a gente chama de clássico, ele era totalmente diferente, absolutamente diferente. O ensino, ele reservava ao aluno um período de pensar, um período de raciocínio, um período de deixar a imaginação aflorar e trabalhar. Então, por exemplo, é muito curioso a gente comparar como era o ensino, tá? Basicamente, um exemplo que é muito simples de eu contar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, tá? Você pega, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, ou um teorema matemático qualquer, e você abre um livro didático. Quando você abre um livro didático, está lá, capítulo 6, Teorema de Pitágoras. Aí tem a fórmula, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Aí tem um triângulo, com os catetos A e B, e a hipotenusa C. Aí Exatamente. embaixo vem uma aplicação. Então, assim, vamos aprender agora o Teorema de Pitágoras. Aí embaixo vem uma aplicação. Aí o triângulo tem os dois catetos, e ele pede para você calcular a hipotenusa. Você joga na fórmula e calcula. Aí vem uma outra aplicação. Agora o triângulo ele tem a hipotenusa e um cateto. E você joga na fórmula e você descobre outro cateto. E aí depois vem o teste. Quer dizer, vem o triângulo, você aplica a fórmula, calcula a hipotenusa, calcula um cateto, e você é considerado como um aluno que aprendeu matemática. Então, assim, isso é o ensino de hoje. Por quê? Porque não tem tempo. Você não pode deixar a criança, o aluno, no caso, pensar a respeito. O que seria o ensino? O ensino clássico seria o seguinte, Janela, eu pelo menos vejo assim, tá? Você teria que apresentar para a criança, reserva um dia para fazer isso. Apresenta o Teorema de Pitágoras para a criança, apresenta para os alunos e deixa primeiro eles pensarem. Primeiro eles precisam pensar a respeito. Primeiro você explica, né, que o Teorema de Pitágoras está relacionado aos quadrados construídos sobre os lados. Né? Não é medida de comprimento, mas é assim quadrados. É assim que os gregos eles viam aquilo. E aí o que você faz? Aí você traz. Isso pode ser feito com alunos do 7º ano. Eu já fiz isso. E os resultados foram fantásticos. Os alunos eles simplesmente eles só querem estudar matemática. Aí você pega e você faz uma demonstração visual do triângulo retângulo, do Teorema de Pitágoras. E existem várias. Você pode procurar na internet demonstração visual do Teorema de Pitágoras, você vai encontrar várias. E você faz o seguinte, você pega uma demonstração visual bem complicada, assim, cheia de coisas de tal, e você apresenta para os alunos. E depois você apresenta outra, bem simples, bem rápida. E você pede para eles diferenciarem as duas. Quer dizer, qual a diferença de uma para outra? E você não dá a resposta. Você manda os alunos para casa. E aí os alunos vão para casa, vão pensar naquilo. E no outro dia, o que você faz? Você senta e você ouve o que eles têm a dizer. E aí? Vocês pensaram sobre essa demonstração? E os alunos a falarem, deixa eles. E eles são capazes de perceber e vão chegar à resposta. Quer dizer, nesse processo, a gente mostra para os alunos, a gente dá a eles a oportunidade de aprender na prática o que é a beleza na matemática. Porque a gente ouve falar, né? Beleza em matemática e tal, mas soa tão estranho.
Mas assim, a beleza na matemática está relacionada com a simplicidade. É sempre assim. A resolução simples ela é mais bela. Essa é a regra. Por quê? Porque a resolução simples, quanto mais simples, mais refinado é o tipo de raciocínio. Veja, se você tem um problema para resolver, e você resolve de uma forma maluca, assim, e vem outra pessoa e resolve de uma forma simples, É mais vocês belo. dois resolveram. Mas Uhum. existe um certo refinamento no processo de raciocínio que faz com que você admita que o outro fez melhor do que eu. Outra E lição para a aí, vida da matemática, né? Outra lição para a vida. outra lição para a vida. Exatamente. Então, assim, a criança também aprende a ser humilde. Né? Porque, É. pô, você sempre tem alguma coisa a aprender. Só que, assim, para você dar essa aula, Janaína, a criança, ela não pode ter tido aula de nenhuma outra disciplina no dia. Então, você tem que Uhum. fazer uma aula, assim, tem que ser por imersão. Você quer dar uma experiência matemática, você quer realmente desenvolver o raciocínio dos alunos? Então, tira uma semana para estudar matemática. E mergulha, por exemplo, na sequência de Fibonacci. Pega a sequência de Nossa, Fibonacci, lindo. mostra para os alunos, e depois de você mostrar, o que você faz? Só que isso é o trabalho de uma semana. É assim que se fazia Uhum. no método clássico. Você não dá aulas naquela semana de português, biologia, ciências. Você só vai conversar sobre a sequência de Fibonacci. E depois de mostrá-la, você pode mostrar vários. A sequência de Fibonacci está muito presente na natureza, na realidade. Você pede para os alunos encontrarem uma fórmula para a sequência de Fibonacci. Uma fórmula que nos informe qual será o próximo número. E assim você vai trabalhando. Só que assim, ó, eles precisam ir para casa e precisam ter essa tarefa de casa. Precisam ir para casa e precisam pensar nisso. Mas hoje em dia, isso não existe mais. Tá? Então, assim era o ensino. Hoje em dia, o ensino é assim: de manhã você tem 50 minutos de É. ciências, aí você tem assim, 1h40 de matemática, aí você tem um recreio de 15 minutos, aí você tem 1h40 de português. É. Então, assim, essa experiência, ela só pode ser dada fora do ensino oficial. Então, Uhum. você em casa pode fazer algo, você pode contratar um tutor para fazer algo. Agora, essa experiência educativa, acho que todos os alunos deveriam ter. Se os pais conseguissem promover e Uhum. providência e oferecer isso para os filhos, eu não tenho dúvida de que assim eles veriam assim um desenvolvimento, um gosto pelo estudo, uma capacidade de adquirir atenção, de Uhum. pensar melhor. Assim, os ganhos eles são fantásticos. Eu já vi isso acontecer e Uhum. assim é incrível você ver o quanto os alunos eles são capazes de trabalhar nesse regime. E quando eles trabalham nesse regime, eles desenvolvem um gosto verdadeiro, assim, um amor pelo estudo que a gente não vê o ensino oficial promover hoje. É uma verdade, assim, realmente isso para ser instituído numa escola teria que ser assim realmente com uma direção, uma coordenação disposta a experimentar, né? E É assim, porque assim, o ensino, nesses moldes mais clássicos, eles pressupõem tempo. Então, o ensino hoje, ele é inimigo do tempo. Você precisa ensinar uma série de conceitos, você precisa praticar, você precisa ensinar uma série de noções. Por quê? Porque tem o vestibular. Então, assim, o ensino é uma corrida contra o tempo. Eu, quando eu dei aula em cursinho, Janaína, numa aula, você tinha que passar vários conceitos para otimizar o tempo, e na outra aula eram mais vários conceitos. Por quê? Porque a gente fazia o quê? A gente pegava o programa do vestibular, tudo que ia cair, e aí a gente tinha lá um número X de aulas e a gente tinha que distribuir aquele conteúdo nas X aulas. E pronto, entendeu? E vamos embora. é, E, ainda e tinha que dar tempo assim, de fazer exercício, né, da prova de vestibular lá, né? entendeu? Praticar, né? Eu fui também. Isso. Entendeu? Então, assim, agora, o ensino que desenvolve o raciocínio, ele deveria o quê? Ele deveria dar tempo aos alunos, para que eles tenham condição de reagir, entendeu? Para que eles tenham condição de Uhum. responder a essa educação que é dada a eles. Então, Uhum. você passa um problema, o aluno precisa dormir com o problema. Ele É. precisa se acostumar a não ter respostas. Porque a vida é assim. Veja, a educação ela serve, além de tudo, como uma preparação para a vida. E a vida de adulto é assim. A gente sempre tem problemas para os quais a gente não tem resposta de pronto. Uhum. Você simplesmente tem aquele problema e você fala assim, cara, como é que eu vou resolver isso? Uhum. E como é que a gente oferece essa experiência às crianças? Como é que a gente treina a moral delas nesse sentido?
você treina com as disciplinas. A matemática sempre foi ensinada assim. Então você dá um problema para as crianças e manda embora para casa. Então, olha, agora vocês vão para casa, vão dormir, vão pensar no problema. E a criança se sente impotente diante daquele problema. Quer dizer, por isso que a matemática, alguns autores antigos, eles afirmavam que a matemática ela é uma preparação espiritual para a vida. Por quê? Porque você vai fazer isso, né? Sabendo das dificuldades, sabendo que nossos filhos, eles vão ter problemas para resolver nas suas vidas, que não terão a resposta de imediato, você vai dar as ferramentas que ele precisa para ele poder lidar com aquilo de uma forma racional. Com certeza. Eu tô até começando a duvidar que a matemática seja mais bonita que a geografia, tá? Mas não tenho certeza ainda não. Mas aqui, Sérgio, muita coisa boa. E assim, ele lida com o problema, ele dorme com o problema, e aí tem também a sensação da descoberta, né? Que é maravilhosa, Perfeito. Né? É a vitória, né? É isso. A recompensa. É isso. Né? E assim, Janaína, é tão simples, mas é tão simples. Ó, eu vou contar uma história para você. Eu estava dando aula para um aluno de 8 anos. Então, assim, a minha tese, eu estava te falando que eu tenho uma teoria sobre como você devolve para o ensino das disciplinas, e principalmente da matemática, o encanto. Como é que você encanta com a matemática? Como é que você faz os alunos gostarem de estudar? Como é que você faz os alunos participarem da aula? Primeiro, você precisa se livrar dos procedimentos. Você precisa, na verdade, deixar eles para um pouco mais tarde. O ensino fundamental não é o período de procedimento. O ensino fundamental 1 é o período de raciocínio matemático. As crianças têm que aprender a raciocinar. E para isso, elas têm que ter contato com vários métodos distintos. Para que depois, quando elas vierem a se aprimorar num procedimento e adquirir fluência, para que elas estejam convencidas da necessidade daquilo. E que não aquilo seja mecânico e desgostoso. O segundo passo, tá? Um passo muito importante quando a gente fala aqui de procedimentos, para a gente devolver o encanto para a disciplina, é a gente atrasar, a gente retardar o tal da operação vertical. Operação vertical é um vício, Hoje em dia, a operação vertical está em todos os materiais didáticos a partir do primeiro ano do ensino. Então, você pega o material do primeiro ano, tá lá, 5 menos 2 com arranjo vertical, 3 mais 1 com arranjo vertical. Essas pessoas elas perderam a noção do que é ensino de matemática. Vejam, operação horizontal é raciocínio, operação vertical é procedimento. Quando eu olho, veja, quando eu olho para a seguinte conta, 72 menos 67. Veja, pense, tente visualizar 72 menos 67 escrito horizontalmente. Quando você olha para essa operação horizontalmente, você pensa assim, cara, eu tenho que, sei lá, eu tenho que pensar a respeito. Eu tenho que raciocinar para chegar na resposta. Por quê? Porque, sei lá, vou ter que contar, eu vou ter que dar um jeito de pensar na resposta. Agora, quando você pensa em 72 menos 7, a primeira coisa que você faz é arriscar, sair emprestando e aplicar um procedimento. E quando você aplica um procedimento a 72 menos 67, você volta em 72 menos 67. Aí você, ipa. Então, é isso que você faz. Assim, ó, você tem um filho de 8, 9 anos, faça um teste com ele. Escreve 72 menos 67 ritmo vertical. Se ele começar emprestando, o seu filho não está raciocinando. Ele não está pensando. O seu filho tem 9 anos, tem 8 anos, e ele já está viciado no ensino. O próximo passo é ele com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, está desinteressado, desmotivado e não querer mais saber de estudo. E mais, ele perdeu aquela mais viva fase do raciocínio matemático. Então faça esse teste. Arme essa conta. Outra que é interessante. 17 menos 9. Arme ela verticalmente. Escreva no quadro. Ó, filho, vem cá. 17 menos 9. E peça para seu filho resolver. Se seu filho efetuar o empréstimo, ele riscar o 7, tirar do 1 e jogar ali e perceber que ele volta para 17 menos 9, ele não está raciocinando. A matemática para ele já é um procedimento. Ele já está viciado e esse ensino dele é perigoso. Tá? Então, o que você tem que fazer é o seguinte. No ensino fundamental 1, prioriza o cálculo mental. Prioriza o ensino horizontal. Então, você vai colocar as operações em ensino horizontal e você vai deixar as operações verticais para
uma próxima etapa, um próximo ano, tá? Uhum. Primeiro ano, foco em ensino na horizontal. Segundo ano, foco em ensino na horizontal. Terceiro ano em diante, você pode começar com a operação vertical. Tá? Isso é o melhor que você faça. Por quê? Porque assim você está treinando a criança a pensar. Quando ela olhar para uma subtração, ela vai raciocinar e não aplicar procedimento. Um exemplo do que eu fiz, Janaína. Olha que interessante. Eu estava dando aula para um aluno de 8 anos e o aluno não tinha tido contato com subtração vertical. E aí eu passei um desafio para ele, tá? Olha, o nome dele era Renan. Olha, Renan, tá aqui, ó. Esse é o desafio para você. Daqui a uma semana a gente se vê de novo. Eu fui embora. E aí a mãe dele me ligou, depois de 2 dias. Ela falou assim, Sérgio, o Renan fica o dia inteiro pensando no desafio que você passou para ele. Ela contou para mim, eu fui no mercado com ele, ele ficou explicando para a moça do caixa o raciocínio, o problema, e pensando como que ele poderia resolver esse problema. Aí eu fui no barbeiro, ele foi cortar o cabelo, e enquanto o barbeiro cortava o cabelo, ele estava explicando para o barbeiro o problema. Nossa, ela falou assim, nossa, obrigado, ele fica aqui. Ela sabia a resposta, mas você vai ver qual é o problema, eu vou contar qual é o problema. Ela falou, nossa, muito legal. Aí quando eu voltei lá, na semana seguinte, a mãe dele me contou a seguinte história, terminou de contar. Ela falou que um dia ele estava andando pela casa e de repente ele gritou. Ei, começou a gritar, fazer festa. E disse para ela assim, eu descobri a resposta do problema. Ah, bom demais. Aí ele escreveu a resposta do problema e guardou e ficou me esperando. E quando eu cheguei, ele me deu esse problema. Eu falei, olha, parabéns, você realmente conseguiu. Sabe qual foi? Que problema, Janaína, você acha que é capaz de fazer isso com uma criança? De deixar ela envolvida assim, a ponto de conversar com o barbeiro, com a moça do caixa, e de gritar de alegria quando ele descobre a resposta. Você deve pensar que é uma coisa muito sofisticada, né? Que é assim, um problema, enigma lógico, com um encaixe de peças, não sei o que, dobradura. Não. Uhum. O desafio era o seguinte: quanto é 4.000 menos 222? É isso. E ele não conhecia algoritmo vertical. Porque quando você dá o algoritmo vertical para a criança, o que ela faz? Ela já começa a emprestar e resolve. Uhum. E aí, quando ele entendeu isso, aí a gente começou o método vertical. E ele falou, mas é muito fácil. Agora eu vou resolver qualquer um, pode passar mais difícil, passa aí do milhão, do bilhão, que agora eu sei todos, entendeu? Que Mas ele legal, teve, nossa, mas muito ele teve bom. uma experiência de raciocinar. Essa experiência Uhum. hoje que os alunos não têm mais. Por quê? Porque os Uhum. alunos no primeiro ano do ensino fundamental, eles já aprendem que Já aprende, já põe no algoritmo vertical. Por quê? E por Uhum. que se faz isso? Se faz isso em nome da eficiência do ensino. Quer dizer, em nome da eficiência, a gente sacrifica essa oportunidade de raciocínio e a gente muitas vezes também sacrifica a humanidade dos alunos. Por quê? Uhum. Porque o aluno, nem todo aluno tem a mesma facilidade, né? Ou como o próprio William disse aqui. O que resta para os alunos é a calculadora, né? Porque, olha, veja, Janaína, o ensino hoje, ele levanta a bandeira da eficiência. A gente precisa treinar, a gente precisa ensinar os alunos para eles passarem em prova do vestibular. Só que é o seguinte, em nome da eficiência, tudo é muito rápido. É muito conteúdo, é quantidade e prática, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, nesse tempo, os alunos não têm tempo de interiorizar e aprender aquilo. E Uhum. como eles não têm tempo de interiorizar e realmente aprender aquilo, o que sobra para eles? Calculadora. Na verdade, é o que sobra para o professor. Por quê? Porque além da gente estar perdido nesse mar da quantidade, a criança não tem mais tempo de ter essa experiência que eu proporcionei para o aluno. E eu proporcionei para o aluno uma experiência, por quê? Porque era um ensino fora da escola. Eu estava indo na casa dele, fazer um Sim. reforço do ensino dele. E como os professores têm uma quantidade absurda de conteúdo a passar, e ao mesmo tempo, a nova pedagogia, ela é contrária à memorização, por assim dizer, nesse ensino, cheio de conteúdo, sem memorização, sem retenção, sem interiorização, quando você chega no 5º ano do ensino fundamental, no 6º ano, que a criança muda de ciclo, você deveria esperar que a criança ela domine alguns fatos básicos, mas ela não domina. Ela não teve tempo de dominar.
Então, o professor de matemática assume a turma no sexto ano, só que aquela turma não está preparada para o conteúdo do sexto ano. Então, por exemplo, no sexto ano, um dos principais tópicos no ensino de matemática são os múltiplos e os divisores. Agora, para você adentrar nos múltiplos e divisores, eu queria que alguém me explicasse como é que a gente faz sem conhecer a tabuada. Sem conhecer o que são os números primos. É o ano da gente conversar sobre os números primos. Mas como é que a criança vai perceber essas características numéricas e como é que ela vai, por exemplo, reproduzir os múltiplos se ela não domina a tabuada? Então você pega o aluno e você fala, olha, agora eu preciso explicar para esse aluno o que é um múltiplo. E o aluno não tem base para aquilo. Você fala assim, meu Deus, que tabuada. Só que se você botar na tabuada, não tem tempo de ensinar múltiplo. Então, o que você faz? Você dá a calculadora. O que resta no ensino é a calculadora. Então, assim, a calculadora, ela é a ferramenta que entrou como salvadora. Por quê? Porque assim, Janaína, com as novas reformas, né, com a nova forma de ensinar matemática, porque a matemática ela muda mesmo. A grande mudança no ensino de matemática, ela acontece nos anos 80. É a partir dos anos 80 que o ensino de matemática muda mesmo, que ele ganha outra forma, tá? Só para você entender, até os anos 80, você pode procurar qualquer currículo, qualquer livro didático, ele vai falar: o objetivo de ensinar matemática é desenvolver o raciocínio dos alunos. Qualquer livro. Depois dos anos 80, essa tese cai por terra. Então não interessa mais desenvolver o raciocínio dos alunos. O que interessa, a partir dos anos 80, é garantir que os alunos saibam aplicar a matemática. Então o ensino tem viés prático, a gente precisa garantir que os alunos saibam aplicar a matemática. E aí, como esse ensino da aplicação da matemática tinha uma utilidade, uma finalidade muito prática, e ao mesmo tempo o ensino era muito confuso, muita quantidade de conteúdo, pouco tempo, ensino muito profuso, os alunos não estavam aprendendo, eles não estavam chegando no sexto ano com base, a saída para isso é a calculadora. Por quê? Porque, ora, a gente não ensina a matemática para o aluno aplicar. Então, se é para aplicar, você dá a calculadora, ele aplica. Pronto. Ele não precisa mais raciocinar nesse processo meio. Ele não precisa mais pensar quanto é 4.000 menos 222. Ele pode botar isso na calculadora e se ele tem um problema, R$ 4.000 e menos 222, ele resolve o problema. E se ele resolve o problema, isso basta. Então, o que a gente entende disso tudo? A gente entende que a forma do ensino mudou. É por isso que a gente aceita a calculadora hoje. Porque a gente não quer mais que o aluno pense nesse processo meio necessariamente. Esse processo meio é visto como chato. É visto como assim, algo que atrapalha, né? Quer dizer, eu tenho que resolver um problema prático e o aluno tem que ficar pensando na continha. Mas a continha a gente resolve com uma calculadora. Então, assim, você pode acreditar nisso. Você pode acreditar nisso. E tem pessoas que realmente acreditam nisso. Contudo, isso é uma nova forma de pensar o ensino. O que isso vai dar? Não sei, porque nunca ninguém foi ensinado assim. Nunca uma geração recebeu calculadora e foi aliviada desse trabalho duro. Então, assim, as pessoas acreditam nisso. Elas acham, não, olha, realmente, nós vivemos novos tempos e nesses novos tempos precisa ensinar as crianças a aplicar a matemática. E o meio, essas continhas, a raiz quadrada, a aplicação, a calculadora resolve. Ótimo. Agora, o que vai dar? A gente não sabe. A gente não tem base para prever. A gente só vai poder comparar. Quer dizer, como estão saindo hoje as crianças das escolas que foram educadas nisso e como que saíam as crianças há um século atrás. E quando a gente faz isso hoje, a coisa já não é boa, a coisa já não é favorável. Não, então bom, porque a forma como você explicou, né? Eu acho assim, a gente nós estamos no período clássico, a realidade dos professores é outra. A gente está falando aqui para pais educadores e para professores, a gente está falando para os dois públicos, né? Mas pensando assim, vamos dizer, na narrativa que você constrói uma aula, né? Então, você lança um desafio, né? E esse aluno, ele precisa se debruçar sobre esse desafio
E então ele encontrar a resposta por si mesmo, né? E aí é claro que junto do professor ele vai encontrar ali o encaminhamento, os ajustes necessários, alguma outra coisa importante, né? Que seja preciso de passar para o aluno, né? Isso já é uma grande inversão que o professor pode buscar fazer, né? Porque geralmente o que o professor de matemática faz, e eu estou falando isso, eu não sou professora de matemática, nem sou pedagoga, mas pela minha memória, né? Ele já traz o procedimento, a água no copo de... Esse copo é de quê? Aí, ó, os proibidões. É de requeijão? Não, não é de requeijão, não, né? Esse aqui é o copo tradicional. É o tradicional do Sérgio, né? Quando não tem Bom, esse copo aqui, a mas... live não é boa. eu já vi você falando isso mesmo. Mas então, a de azeitona, né? Aí o pessoal falando de azeitona. Isso. Então, aí o que acontece, Sérgio? Então, eu acho que se o professor, ele já inverter, porque o que o professor faz? Ele já passa o procedimento, né? No quadro, e ele já manda o aluno fazer. Então, acho que são pequenas coisas que tanto os pais quanto os professores podem pensar em fazer, que já pode gerar esse encanto, porque veja o que esse aluno viveu e o que muitos alunos vivem quando eles são, de alguma forma, desafiados, que não tem nada a ver com o que a gente faz no dever de casa, né? Sim. O que a gente passa de dever de casa não é isso, não promove isso, né? É só a aplicação de procedimentos já passados em sala de aula, né? Isso, os professores que ensinam assim, eles foram ensinados assim também. Eles não veem outra possibilidade. Eles acreditam que é bem assim que se faz, né? E assim, eu preciso ensinar porque meus alunos têm prova de vestibular e etc. Agora, quando a gente, sabe, se abre a essa outra possibilidade, a gente vê, tá? Essa é a minha experiência. Eu vi que isso é muito educativo. O poder educativo de você sugerir problemas e esperar que os alunos apareçam com a solução, isso é educativo. Por quê? Porque quando você tem um problema, tá? A primeira experiência que nós temos, a primeira forma de reagir a um problema é assim, é desistir, sei lá, se ficar, é chorar, é ficar angustiado. E a gente precisa encorajar os alunos para que eles tentem algo. Quer dizer, quando eu sugeri para o aluno 4.000 menos 222, eu não sei, não tenho a menor ideia. Nunca teve contato com uma subtração acima da dezena. E eu passei essa. Só que ele teve coragem de tentar levar adiante, arriscar. E esse período de angústia, esse período de privação da resposta, Também é formativo. É o que levou ele à máxima alegria da descoberta. E aí outra coisa, Com certeza. Quando ele apareceu com a resposta, como que ele encontrou a resposta? Ele encontrou a resposta assim, de 222, ele foi para 230. Aí, 8. 230, ele foi para 300, anotou 70. E assim ele foi caminhando até que ele chegou no 4.000. Então, porque isso é um outro ponto que eu ia te perguntar. Isso é um outro ponto. Então, na hora que você pediu dele a resposta, que eu estou tentando tornar a coisa meio prática aqui para os professores, né? E aí, então, quando ele te trouxe a resposta, você pediu que ele explicasse o raciocínio, né? Sim, e era uma página inteira. E assim, era uma página inteira. E ele levou, assim, 4 dias, 5 dias para resolver. E aí, eu falei assim, ótimo, agora eu vou te ensinar um jeito mais fácil de resolver isso. O que você acha? Aí eu ensinei para ele Legal. o método do reagrupamento. E depois eu ensinei para ele o método da gente acrescer um pouco, na verdade, a gente subtrair, né? Então você faz ali 3.999 menos 221. E a resposta sai muito mais rápida ainda. E daí ele ficou, nossa, isso aqui é demais, agora eu sei qualquer um, passa para mim e tal. Então, naquele momento, a subtração por reagrupamento fez algum sentido para ele. E depois existem outros métodos que você pode apresentar para ele. Desafio proibido. Mas assim, a gente tem que combater também. 4.000 menos 222. Sabe? A gente tem que combater também, que é o seguinte, Janaína. Às vezes a gente pensa que uma aula, ela exige algo muito sofisticado, sabe? Manipulativos, sabe? Você preparar toda uma rotina, uma dinâmica. Mas em matemática, a gente tem que sempre se recordar disso. A beleza do ensino, ela está na criança aprender esses fatos básicos. A criança perceber a ordem, a regularidade dentro da própria matemática. Então,
Se você promove uma rotina com muita sofisticação, manipulativos, claro, isso pode ser divertido, mas, da minha experiência, eu já vi muitas vezes essas aulas descambar em bagunça. Então, sabe, o professor é todo caprichoso, ele prepara a dobradura, prepara, sei lá, um jogo de baralho, prepara uma atividade, aí chega lá, tem o grupinho que zoa, que atrapalha e tudo vira bagunça. Isso talvez para os pais em casa fique mais fácil, né? Fica mais fácil. Uhum. Agora, às vezes, um pequeno desafio como esse, que não exige nenhum recurso, nenhum manipulativo, ele é capaz de mexer com as crianças. Por quê? Porque as crianças percebem, quando elas estão lidando com esses problemas, que elas estão tocando em algo que está acima, muito acima do conhecimento imediato delas, mas que de alguma forma pode ser alcançado. Por exemplo, tem um desafio proibido também, que é muito bom, tá? Que eu já fiz com os alunos, que é o seguinte: já que o pessoal gostou do desafio proibido, vamos soltar os proibidões. Veja, quando você vai começar a ensinar para as crianças, por exemplo, que seja raiz quadrada, o que você faz? Você passa um desafio para as crianças. Então, assim, eu quero ensinar para a criança o que é uma raiz quadrada. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 2? Tá? Estamos entrando aqui nos números irracionais. Estamos falando de crianças um pouco maiores também, né? Da mesma faixa etária. Desculpa, da faixa etária do teorema de Pitágoras, tá? E aí, o que você faz? Você passa um desafio de uma multiplicação longa. Então você pega a raiz de 2. A raiz de 2 é 1,41, 42, e você pega 6 casas decimais. E você pega essas 6 casas decimais, tá? E você pede para a criança multiplicar esses números, um pelo outro. E você pega o último dígito, tá? Dessa raiz quadrada de 2 com 6 dígitos, e você pega o último dígito, um a mais e um a menos. E você passa 2 problemas de multiplicação para ela. Em um dos problemas, ela vai encontrar a resposta como 2,000001. E no outro, ela vai encontrar a resposta como 1,999999. E elas percebem que tem algo maior ali. Elas falam assim, mas como é possível, né? A gente mudou um dígito e um ficou um pouco acima do 2 e o outro ficou um pouco abaixo do 2. Elas ficam curiosas, elas querem perceber. Como assim? O que está acontecendo aqui? Aí, nesse momento, você entra com o conceito de raiz quadrada. Elas estão preparadas para aquilo. Só que antes, o que você fez? Você passa o problema e deixa elas irem embora, entendeu? Ó, resolvam, vão para casa, durmam e pensem a respeito. Elas vão responder, vão ver que assim, existe um padrão curioso aqui. E nesse momento, é fazendo esse estudo que elas aprendem a ordem da matemática. Quer dizer, elas sentem que elas estão tocando uma verdade objetiva, num padrão regular curioso, mas elas não entendem. E aquilo desperta a curiosidade delas. Aí, quando chega na aula de raiz quadrada, elas estão ansiosas. Elas querem entender que padrão é esse, o que está acontecendo. E quando você explica, você tem toda a atenção deles e eles entendem. Por quê? Porque eles já estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, essas experiências você consegue quando você tem tempo e quando você dá tempo também às crianças. Então, hoje o currículo ele é inimigo do tempo, ele corre contra o tempo. E nesse contexto, a gente perde o que há de melhor no ensino. Quer dizer, o ensino deveria ser educativo. Mas ele não é, exato. entendeu? Ele não ensina nesse âmbito mais elevado e nem mesmo ensina em termos práticos, né, de o que é uma raiz quadrada, efetivamente. Né? Isso, exatamente. E assim, eu acho que quando a gente manda o aluno fazer isso, a gente está chancelando, vamos dizer assim, que a gente realmente acredita no potencial da razão humana, né, no potencial do intelecto, né. Tanto isso vale tanto para a gente quanto para os nossos alunos, né. A gente colocá-los eles poderem acreditar que eles podem ser recurso para eles mesmos, né, examinando, meditando, refletindo. Eles podem encontrar respostas, e esse é o grande lance de ser um ser humano, né? Vamos dizer assim, em relação aos outros seres vivos, né? Perfeito. Veja, o ensino clássico, né, por assim dizer, o ensino como sempre foi. Porque quando a gente fala de ensino clássico, olha, todas as pessoas deveriam parar para pensar a respeito disso. Porque o ensino clássico, ele foi ensinado de uma forma assim, oficial, ampla, em toda a antiguidade, na Idade Média até o Renascimento. E depois a forma de educação muda.
E dessa forma de ensino saíram muitos gênios foram formados nesse período. E hoje em dia, parece que quando você faz uma licenciatura, quando você se forma professor, a ênfase toda do ensino está nas novas pedagogias, nos novos métodos, nas novas escolas. E eu acho que cabe a quem está se formando, quem é professor, cabe olhar com humildade para o passado. Quer dizer, o que eles fizeram que nós hoje ignoramos, que nós consideramos antiquado? Talvez a gente tenha algo a aprender com eles. Então, a sua missão como professor é tentar resgatar os tesouros do passado. Eu sempre pensei assim, por exemplo, essas dinâmicas que eu falo aqui para vocês são dinâmicas que eu peguei de livro de museu. Então, assim, eu tenho uma coleção de dinâmicas que, como essas que eu citei aqui para vocês, que eu fui pegando de livro de museu. Então, assim, cabe a nós, professores, corrermos atrás daquilo que nos privaram. E nos privaram do quê? Nos privaram de uma tradição educacional milenar. Então, assim, eu não defendo, tá? Que fique muito claro, isso é importante de ser dito. Eu não defendo um anacronismo, eu não defendo que a gente deve aplicar o que era antes como é hoje. Não, existem diferenças. Por exemplo, eu já vi uma situação bem engraçada, assim. Eu já vi isso foi sério. Eu falei, não, mas não é possível, né? Isso é muito tosco. Eu vi o pessoal debatendo, falando que não deveria dar lição em papel para criança. Não deveria. O pessoal debatendo sério. Não temos que dar atividade em papel, apostila para criança, porque nos antiguidade, eles não usavam papel. Falava, meu cara pálida. Se você chegasse com um maço de chamequinho. Se tivesse, eles iam amar. Se você chegasse lá com um maço de chamequinho, pô, 500 páginas com Platão, o Platão ia falar: meu, isso aqui é uma maravilha, agora a educação vai decolar, entendeu? Então, assim, é ridículo, né? Claro. Nem tanto, né? Não, é ridículo, essa ideia é ridículo. Então, assim, nós temos que olhar para o passado com respeito e com humildade, né? E ver o que de lá a gente tira. Nosso dia de hoje exatamente, vamos voltar para a placa de argila, né? Porque assim, o segredo estava na placa de argila. Não, o aluno não vai mais ter livro, agora eu vou fazer a leitura do livro, né? Preleção, porque antigamente fazia preleção, né? Não é assim, né? Entendeu? Mas enfim, claro, você está certíssimo. Aí, Janaína, eu estou inclusive escrevendo um livro. Esse vai ser meu primeiro livro publicado. Então, eu já vi você falando disso, eu estou assim, ansiosa para que esse livro fique pronto. Então, sabe qual vai ser meu primeiro livro? O meu primeiro livro vai ser um livro onde eu vou... Eu não cheguei no nome, acho que o nome vai ser Matemática Alegre, vai ser alguma coisa assim, sei lá, Matemática Alegre e Atraente, não sei, alguma coisa assim, tá? Mas nesse livro eu vou trazer essa minha teoria, tá? A maravilhosa matemática, ou não? Vai ser alguma coisa, não pensei no título ainda. Você não colocou aqui pra gente pensar, né? Eu que já comecei a querer pensar. Mas se você tiver uma boa ideia, eu aceito, tá? Tá bom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, a minha tese é essa, a minha tese é de que o ensino inicial, ele tem que priorizar o raciocínio. E para priorizar o raciocínio, a gente tem que oferecer para as crianças muitos métodos de resolução. Para todos os métodos que eu descobri. Então vai ser assim, adição, vai ter 20 métodos, subtração, vai ter 20 métodos. Vai ser assim, vai ser uma demonstração do método, né? Por exemplo, assim, para subtração, nós temos a subtração austríaca, que é a que eu uso. Eu gosto de trabalhar com a subtração austríaca. Então vai ter lá, subtração por empréstimo. Vamos colocar lá, empréstimo é assim que se faz, pratique. Aí vai ter subtração árabe é assim, pratique. Adorei. Subtração austríaca, pratique. Esse vai ser meu primeiro livro. Você pode colocar também uma história do método, da metodologia? Sim, vou colocar a história e as fontes também. Ótimo. Legal. Mas esse livro, eu acho que ele vai sair assim, tipo em janeiro de 2022, assim. Não, muito bom. Vai ser muito legal. Isso vai ajudar muito. Aí, os professores, né, que de repente ouviram isso aqui que você falou, de apresentar muitos métodos e pensaram, nossa, mas onde estão esses múltiplos métodos? Porque eu só aprendi um, né? Então, eles vão poder encontrar no seu livro. Isso vai ser livro. É livro. Eu quero que isso esteja tipo na Amazon, assim, para vender. Porque isso tem que chegar para as pessoas. E tem que ser barato. Tem que chegar para as pessoas, tem que ser barato, entendeu? Legal. Nossa, muito bom. Eu com certeza vou adquirir. Aí, gente, uma ótima notícia. Vamos rezar aí pro
o Sérgio conseguir publicar logo. Muito bom. Sérgio, eu não quero te ocupar muito tempo mesmo, mas eu quero comentar só algumas coisas Claro. importantes, né? Primeiro, eu anotei algumas coisas em relação a como encantar, né? Você não enumerou tudo isso, mas eu anotei aqui. Deixar os procedimentos para um pouco mais tarde, né? Dar tempo aos alunos, e isso vale para qualquer área do conhecimento, com certeza. É preciso tempo para aprender. Na verdade, eu costumo dizer que, assim, né, que nós, professores, a gente tem um grande benefício, que a gente é feito da mesma matéria que a gente forma, né? Nós somos seres humanos. Então, quando a gente passa a analisar, né, a nossa própria forma de aprender, a forma como a gente consegue realmente avançar no conhecimento, a gente consegue se colocar diante do aluno de uma forma até mais justa, o ideal, né? A gente precisa de tempo para aprender, né? Então, esse tempo é muito importante, aprender a raciocinar, né? Você falou sobre atrasar a operação vertical também, né? E em relação a essa coisa da descoberta, né? Eu acho que é uma coisa também que encanta muito o aluno passar pela dificuldade e descobrir a resposta. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? É isso, esses foram os pontos que eu anotei. E uma coisa que a gente estava conversando a questão da velocidade com que é ensinada. É muita coisa que tem que ser ensinada, muito rápida, e sem utilizar o método apropriado. E eu ainda acho que há um outro problema, né? Além desses três, que é a ordem como os conteúdos são apresentados. E eu quero saber se isso vigora também, esse problema vigora na matemática, porque na geografia, e o que eu observo é que o que eles colocaram antes do que, na verdade, não faz o menor sentido. Assim, não poderia ser dessa forma. Então, por exemplo, o aluno no primeiro ano do Fundamental 1, hoje não é para falar de geografia, mas só para exemplificar, ele já está falando sobre a minha cidade, o meu bairro, onde eu moro e tal. Isso até faz um sentido em termos de conexão e tal, mas existe uma coisa muito maior antes do seu bairro, né, que é a própria terra, né, que é uma casa muito maior, né, que a gente precisa antes de chegar nesse ambiente, né? E aí eu tenho também a minha proposta de como eu acho que isso deveria ser ensinado. Na matemática, você acredita que a ordem também foi corrompida? Então, veja, eu acho que a ordem dos fatos básicos ela permanece correta. Tá? Se você lê a base nacional, a gente não pode apontar esse erro para ela. Né? Então, assim, a base está lá trabalhando primeiro a contagem, aí ela coloca a adição, coloca a subtração, coloca a multiplicação, coloca a divisão, aí entram os decimais, entram as frações. Então, assim, a estrutura está mais ou menos preservada. O que não está correto é a ênfase em cada um desses tópicos e também o tempo de desenvolvimento de cada um desses tópicos. Então, isso está errado, isso está equivocado. Então, hoje, a gente vê que esses tópicos, eles são desenvolvidos por tempo insuficiente. Então, o que acontece é o seguinte, Janaína, a sequência está preservada, tá? Vamos ser justos. Contudo, o que acontece? Hoje, no ensino do ciclo fundamental 1, você tem 5 frentes que começam juntas desde o primeiro ano. Então, você tem números, álgebra, probabilidade estatística, medidas e grandezas, e você tem geometria. São muitas frentes. Então, o que acontece? Você tem que trabalhar um pouco cada. Então, o tempo de desenvolvimento de cada uma dessas áreas está prejudicado. Então, assim, é muito comum, por exemplo, o professor trabalhar multiplicação por um mês e começar a divisão. Isso daí não se sustenta. Não funciona. A criança não vai aprender divisão. Por quê? Porque a divisão está fundada na multiplicação. A divisão está fundada na subtração. Então, o tempo está absolutamente incoerente. E também, tá? Veja, pega qualquer autor, pega qualquer professor de matemática até os anos 80, qualquer um. Vai na biblioteca pública da sua cidade, tá? Pega lá um livro dos anos 60, dos anos de ensino de matemática, pedagogia matemática, e leia, tá? Você vai ver que todos os professores são unânimes, todos. O que é mais importante, tá? No ciclo básico, são os fatos fundamentais. Então, é você ensinar a criança a somar bem, subtrair bem, multiplicar bem, dividir bem. E a nossa base não dá ênfase nisso. Então, isso é um problema, tá? Pega qualquer autor, qualquer um, ele vai falar que no desenvolvimento das operações básicas, os fatos fundamentais da divisão, eles são os mais difíceis, devem ser trabalhados por último, e se você não der atenção suficiente a eles, o ensino não vai acabar bem.
Você não vai garantir que a criança realmente aprenda matemática. Aí, sabe o que ela faz? Isso é um problema. Isso é um problema grave. A nossa base não cita, ela não menciona fato da divisão. Isso nem está mencionado. Então, a nossa base, ela menciona o fato da adição, menciona fatos da subtração e da multiplicação. E quando chega na divisão, ela desconsidera. E quando você vai observar a sequência do ensino da divisão, ele é inconsistente. Então, se você vai se basear na base para ensinar a divisão, provavelmente vai dar errado. O ensino das frações é inconsistente, vai dar errado. Então, a coisa está no lugar, mas a ênfase não está correta. E também o tempo de trabalho não está correto. Por exemplo, quando você pega frações, tá? Frações, ele já joga ali no quarto ano um método de trabalho de frações como você utilizar a linha numérica. Só que sem nenhum desenvolvimento e nenhum trabalho específico sobre linha numérica, porque linha numérica, quando nós falamos de linha numérica, nós estamos falando de números reais. Então, isso é uma coisa que está totalmente fora da sequência. E você não tem o trabalho prévio de frações, você também não tem um bom desenvolvimento posterior. A mesma coisa acontece com o ensino da divisão. A divisão já começa ali de uma forma tardia e sem menção aos fatos da divisão. Então eu fico pensando, como é que você ensina a divisão sem ensinar fatos da divisão? E quando a base menciona os fatos da multiplicação, os fatos da adição, os fatos da subtração, ela menciona que a criança deve construir esses fatos. Eu falo, mas espera aí, cara. Como assim construir esses fatos? Veja, a criança tem que ter uma experiência, tá, de resolver problemas matemáticos, de raciocinar matematicamente. Agora, quando a gente fala de fatos básicos é um capítulo à parte. Fato básico tem que ser memorizado. Tem que ser memorizado. Se não tem fato básico memorizado, se seu filho não sabe de pronto quanto é 7 mais 8, você pergunta, faça um teste para o seu filho. Seu filho tem como é que a gente avalia a criança? É muito simples. Chama a criança, tem 9, 10 anos, e pergunta para ela quanto é 7 mais 8. Se ele responder 15, de forma segura, confiante, ele está recebendo um bom ensino de matemática. Quer dizer, esse aluno tem condição de ir dormir pensando num problema. Por quê? Porque ele vai pensar no problema, ele não vai ficar pensando em quanto é 7 mais 8. 7 mais 8 não é um problema que ele tem que pensar. 7 mais 8 é um fato que tem que estar memorizado. 7 mais 8 é 15. Agora, quando você propõe um problema, ele tem que pensar naquele problema, ele tem que raciocinar o problema. Por exemplo, propõe a demonstração do Teorema de Pitágoras. Ele não vai conseguir ficar pensando na demonstração do Teorema de Pitágoras se ele não sabe quanto é 7 mais 8. Ou se ele tem dúvidas quanto é 7 mais 8. Porque aquilo tira a base dele. Ele não se sente seguro, ele não se sente confiante. Então, a mesma coisa com multiplicação. 7 vezes 8. 7 vezes 8 é 56. Não precisa pensar, não tem que parar aqui, fazer estratégia e tal. Não. Então, o ensino de matemática, ele precisava trabalhar os fatos até a excelência. Agora, a base não. A base, ela para na construção dos fatos. Então, quando ela chega lá, assim, construção dos fatos da adição, ela para, ela se dá por satisfeita. Mas por que ela faz isso? Nós conversamos já. Porque o objetivo do ensino da matemática não é raciocinar, é aplicar. E se é para aplicar, bem, ela pode usar a calculadora, porque é só para aplicar. Se tem um 7 mais 8, não importa se ela pense ou não. Ela aplica, põe na calculadora e resolve o problema. Com certeza. E eu estava até pensando, né, por conta dessa questão da memorização, né, assim como acontece com a língua portuguesa, né, existem coisas no processo, né, quando a gente está ali aprendendo, quando a criança está estudando, que ela não necessariamente vai achar divertida, né? Mas ser encantadora não é necessariamente ser divertida, né? A memorização é o que exige esforço, mas que é importante, né? Que ela viva isso, né? E a gente, às vezes, também não quer requisitar ao aluno esse esforço ou fazer determinadas exigências,
porque existe toda uma cobrança de que o aluno tem que gostar, e o aluno reclama para os pais, enfim, né? Tem uma série de coisas. Mas então, só Pois para finalizar, vixe, Sérgio, é assim, complicado. é muito complicada. Assim, em relação aos materiais que você falou, achei muito interessante, porque eu acho que buscar esses materiais, né, de qualidade que se perderam, isso fica muito claro para mim também, quando eu olho os livros didáticos de geografia. Até recentemente fiz um post aqui mostrando como a Enciclopédia Tesouro da Juventude fez a introdução sobre o que é a Terra, mostrando a diferença, né? E um livro didático atual introduzindo o que é a Terra, né? Então, assim, é uma coisa totalmente seca e sem nenhum objetivo realmente de despertar, né, o desejo na criança de conhecer. E já havia uma questão ali, né, ligada a pensamento crítico, logo assim. Tinha só duas imagens da Terra, uma frase e já tinha uma pergunta, né? O que você acha sobre isso e isso, né? Então, realmente, a gente teve uma perda de qualidade muito grande, né, nos materiais didáticos. Então, é muito legal que você esteja produzindo esses materiais, isso é muito bom. Sérgio, muito grata pela sua presença mais uma vez, pela sua disponibilidade. A Bruna aí fazendo live também. Foi muito bom. Eu espero que todos tenham gostado. Eu aprendi muito, fiz muitas anotações. E grata mesmo, viu? Muito bom, Janaína. Sempre bom conversar com você. A gente Tá bom, ficaria gente. aqui até das 4 horas de live. Eu fico fácil, porque eu adoro falar, adoro conversar e eu acho que a galera tá gostando também. Mas a gente vai mantendo contato aí, tá? Grata a presença de todos. Na outra tinha até Maravilha. umas perguntas, mas aí apagou. Mas a gente vai se falando então. Tchau, gente. Tudo de bom para todos. Saúde para Maravilha. todos. Tchau para todos. Tchau, Janaína. Até a próxima. Tchau.